Bom dia, Paula. Bom dia a você de todo o Brasil. Agora são 9 horas e 22 minutos, hora de notícias na TV Canção Nova. Entre os destaques dessa edição, Papa Francisco presidiu uma missa pelos bispos falecidos e falou de escolhas com sabor de eternidade. Aqui no Brasil, balanço do Exame Nacional do Ensino Médio realizado pelos estudantes nesse domingo. Novembro Azul, falaremos sobre a prevenção do câncer de próstata. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O Papa Francisco falou hoje sobre escolhas com sabor de eternidade ao presidir a missa pelas almas dos cardeais e bispos falecidos no decorrer do ano. Já no sábado, dia de finados, visitou as catacumbas de Priscila, em Roma. As informações com a repórter Lízia Costa. Bom dia, Danusa. Bom dia a todos. Papa Francisco celebrou a missa por volta de meio-dia no altar da cátedra, aqui dentro da Basílica de São Pedro. Na homilia, falou sobre São João, que diz que todos aqueles que se aproximarem de Jesus, buscarem Jesus, não serão desprezados. E o Papa questionou se buscamos verdadeiramente Cristo ou se muitas vezes giramos em torno de nós mesmos, procurando aquilo que nos satisfaz e esquecendo do centro que é a vontade de Deus. O Papa também falou sobre a piedade. Perguntou se mantemos no nosso coração esse sentimento de piedade e disse que é a piedade, este sentimento, essa prática também que abre as portas do paraíso. E o Papa recordou também uma regra de Santo Inácio de Loyola. Ele ensinou que é um método muito prático sobre o discernimento. Disse que quando temos que tomar uma decisão muito importante, é preciso nos pensar diante de Jesus no dia do julgamento final e avaliar se aquela escolha, como nós falaríamos a Jesus sobre essa escolha, como chegaríamos ao céu com essa escolha. Disse que pensar no nosso fim sempre nos faz viver melhor nessa terra. Mas o Papa Francisco também, no sábado, dia de finados, visitou as catacumbas de Priscila, que fica aqui em Roma. Ele disse que foi a primeira vez que foi numa das catacumbas aqui de Roma, ficou impressionado, surpreso com aquilo que encontrou e afirmou ter recordado muito dos primeiros cristãos que, por não ter muitos lugares para rezar, iam até essas catacumbas para enterrar os seus mortos, fazer o rito do enterro, da despedida, mas também porque ali eles podiam se reunir protegidos e rezar juntos. Diz que isso acontece em tantas partes do mundo ainda onde tem perseguição e os fiéis precisam se reunir num lugar à parte, separado, escondido para poder rezar. Afirmou que hoje a perseguição é ainda muito grande, mas ver a fidelidade desses fiéis comove todos nós. E o Papa falou que a carteira de identidade do cristão é sempre as bem-aventuranças. Afirmou que nós precisamos conhecê-las bem, colocá-las em prática, porque também quando chegarmos no paraíso, nós seremos reconhecidos pela vivência dessas bem-aventuranças. Um momento muito especial, o Papa depois visitou a catacumba. Quando voltou a Roma, foi também aos túmulos dos papas, rezar por eles que ficam aqui dentro da Basílica de São Pedro. Um momento de oração também pelos papas e pelos cardeais também falecidos. E uma última informação, que ontem no Ângelus, o Papa Francisco rezou pela paz na Etiópia. Pediu que todos rezem um Ave Maria para que se restabeleça a paz nesse país. Danusa. E aqui no Brasil, os estudantes que fizeram a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, devem estar um pouco mais aliviados. Hoje, depois de passar pela primeira etapa dessa prova, o tão aguardado tema da redação foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. O gabarito extraoficial já está disponível na internet. De acordo com um balanço divulgado pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, cerca de 3.900.000 pessoas fizeram o exame. Cerca de 1.200.000 faltaram, representando 23% do total dos mais de 5 milhões de inscritos. A próxima prova do Enem, que incluirá as áreas de matemática e ciências da natureza, será realizada em 10 de novembro. E depois do Outubro Rosa, entramos agora no Outubro Azul, mês de conscientização da prevenção do câncer de próstata. Durante esse período, diversas campanhas chamam a atenção para a prevenção e diagnóstico e tratamento desse tumor, um dos mais comuns entre os homens.
Para falar sobre isso, a gente conversa ao vivo com a oncologista doutora Silvana Vale. Bom dia, doutora. Bom dia, Danusa. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite para eu participar. Nós que agradecemos a sua participação. Bom, doutora, e quais são os principais sintomas do câncer de próstata? Como se prevenir? Bom, Danusa, no início da doença, tudo pode acontecer como se fosse até talvez uma infecção urinária. O homem começa a acordar várias vezes para urinar, ao final da micção tem gotejamento. Numa fase mais avançada pode aparecer até sangue na urina e no esperma, mas são muitos sintomas urinários que às vezes se confundem com infecção urinária ou com a hiperplasia da próstata, né, que é quando a próstata está grande. E a partir de qual idade os homens precisam começar a se cuidar, a se prevenir, a se preocupar com o câncer de próstata? Bom, nós sabemos que a partir dos 50 anos a incidência dessa doença aumenta bastante, né? Agora, para aqueles homens que têm parentes de primeiro grau, como pai ou irmão com câncer de próstata, recomenda-se que a partir dos 40 anos eles já façam exames de prevenção, já consulte o seu urologista pela primeira vez na vida. Mas se essa história familiar não é positiva, a partir dos 50 anos, a incidência da doença começa a se elevar bastante na população. Então, a partir dos 50 anos, já deve-se fazer os exames de prevenção, né? Coleta de PSA, toque retal para avaliação da próstata, né? E sempre lembrar dos fatores preveníveis. Quais são esses fatores? Dieta, combate à obesidade, são todos fatores muito importantes para a prevenção dessa doença. Doutora, e quais são as barreiras que os homens encontram para ir ou para deixar de ir muitas vezes ao médico? Pois é, né, Danusa? Infelizmente ainda existe preconceito, né? Os homens acham que procurar um urologista, né, se submeter a um toque prostático, isso interfere na masculinidade. Não é verdade. Os homens precisam realizar esse exame numa determinada fase da vida, porque é a maneira que a gente tem de prevenção, né? Então, procure seu urologista, faça uma dieta saudável, evite obesidade, e são as maneiras mais eficazes, né, de prevenção, e a barreira do preconceito não cabe mais, né? Está todo mundo informado aí de quais são as melhores formas de se prevenir, e quando acontece de pegar a doença na fase mais precoce dela. Muito obrigada, doutora Silvana, então, por sua participação. Fica aí a dica para todos os homens para que se cuidem, especialmente nesse mês dedicado aos cuidados com essa doença. E a seguir, após a chegada de manchas de óleo no Parque Nacional de Abrolhos, na Bahia, a visitação ao local está suspensa. Agora você fica com as imagens ao vivo da Vila Mariana, aqui em São Paulo. A mínima é de 20, a máxima é de 32 graus no dia de hoje. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, sobrevoou neste domingo Abrolhos, localizado no sul da Bahia, onde mais fragmentos de óleo foram encontrados. A visitação de turistas ao Parque do Arquipélago foi suspensa. O Parque Nacional Marinho dos Abrolhos é a única área ambiental totalmente protegida dentro de um banco de 48 mil quilômetros quadrados e abriga várias espécies de corais. Desde o início do aparecimento de manchas de óleo nas praias nordestinas, mais de 4 mil toneladas de resíduo foram retiradas, desses locais. Confira agora a previsão do tempo para essa segunda-feira. Novas áreas de estabilidade se desenvolvem e avançam sobre a região sul. No sudeste, sol, calor e tempo firme no Espírito Santo e no norte de Minas Gerais. Predomínio de nuvens no litoral de São Paulo e litoral sul do Rio de Janeiro, podendo chover a qualquer momento.
Uma massa de ar quente predomina e mantém as temperaturas elevadas sobre o centro-oeste. Só não chove no oeste do Mato Grosso do Sul e no Pantanal mato-grossense. Dia instável na região norte. No Amapá e no oeste do Pará, ocorrem pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Nas demais áreas, chove a partir da tarde. No Nordeste, sol, calor e pancadas de chuva no fim do dia no Maranhão e no Piauí. Tempo firme e ensolarado nas demais áreas. Nesse sábado, primeiro dia de finados após a tragédia na cidade de Brumadinho, os moradores participaram de uma celebração em homenagem às vítimas. A homenagem encerrou com uma chuva de pétalas feita pelo Corpo de Bombeiros. Há 9 meses, uma barragem da empresa Vale se rompeu em Brumadinho, deixando mais de 250 mortos e 18 pessoas ainda estão desaparecidas. Os rejeitos mataram o rio Paraupeba. E nesse final de semana, o Corpo de Bombeiros de Brumadinho encontrou um corpo em decomposição. Não foi possível identificar a vítima. Portugal realizou o primeiro congresso de rádios de língua portuguesa e inspiração católica. Um dos temas em debate foi como sobreviver às novas tecnologias. Os detalhes com nossa correspondente, Cíntia Santos. Aconteceu nesse final de semana, na Ilha Terceira, nos Açores, o primeiro Congresso Internacional das Rádios Lusófonas. Isso foi uma iniciativa da Associação das Rádios de Inspiração Católica e o Governo dos Açores. O tema dos debates estava de como sobreviver no presente e no futuro às novas tecnologias. Também a divulgação da língua portuguesa. Estavam presentes representantes do Brasil, da Europa, da África, Timor-Leste e Macau. Sobreviver às novas tecnologias e ter espaço para divulgar a língua portuguesa e a mensagem cristã são os desafios que precisam ser avançados e ultrapassados por esses profissionais da rádio. Cíntia Santos, de Portugal, para o Canção Nova Notícias. E a seguir, veremos como foi o Festival de Órgãos, que levou música e arte à Terra Santa. Vamos ver agora as principais manchetes dos jornais internacionais. O francês Le Monde chama atenção para a reforma da Previdência de Macron e para a greve geral prevista para o dia 5 de dezembro. El Clarín da Argentina diz que o presidente eleito Alberto Fernandes revisará os aumentos permitidos pelo governo de Maurício Macri. Já o americano The Washington Post destaca a notícia de que aliados do chefe de gabinete interino da Casa Branca, Mitt Mulvaney, tenta impedir a investigação de impeachment de democratas. Vamos agora para a Terra Santa, onde sons e imagens se unem em um festival de órgãos. A 6ª edição do evento envolveu todos os países onde a custódia da Terra Santa atua. Foram mais de 45 concertos. Vamos conferir. Mãos hábeis correm velozes no teclado do órgão na Basílica de Belém. Dessa vez, porém, a apresentação é absolutamente diferente, pois sons e imagens se unem nesta noite do Terra Santa Organ Festival, que chegou à 6ª edição. Enquanto passo as imagens de Frade Sol, um filme mudo do início de 900, de Mário Corsi, sobre a vida de São Francisco, a tarefa do organista é executar a trilha sonora, improvisando. Minha preparação consiste, em princípio, em ouvir as trilhas sonoras de outros filmes. É, portanto, ver como foram tratadas algumas situações, algumas passagens, pois o que é importante são precisamente as conexões, e depois entender como enaltecer algumas figuras que recorrem. Eu escolhi alguns temas meio conhecidos que recorriam no momento em que os personagens apareciam na cena. Durante 1 hora, sem interrupções, registros solenes se revezam com outros mais delicados, assim como silêncios com a explosão de sons.
É mesmo uma novidade para o Oriente Médio inteiro, onde nunca foi proposta antes a projeção de um filme religioso numa igreja com acompanhamento de órgão. Meu desejo era chegar ao Cântico das Criaturas como âmago da mensagem. Portanto, o tema de Francisco aparece, quase que não aparece de verdade, parece se manifestar, mas nunca está completo. Isso porque gostei de ver Francisco que se torna São Francisco. Portanto, fiz sair o tema e o deixei estourar, pelo que dá para fazer com esse instrumento no momento do Cântico das Criaturas, pois esse é o momento que eu acho mais comovedor. No meu entender, ali está São Francisco inteiro. Olha só que legal. Canção Nova Notícias fica então por aqui. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com ou no Canção Nova Notícias, edição da noite às 6h45. Bom dia e até amanhã. Fique agora com Manhã Viva na companhia de Renata Vasconcelos. Bom dia, Renata!